Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Eu sou o professor Wellington Anchieta e nós vamos trabalhar hoje uma disciplina muito legal, muito bacana, que é a matemática, né? Conto com a presença de todos vocês e quero que vocês me acompanhem nessa jornada, né? Que é trabalhar com a matemática e com as exatas. E aí nós hoje vamos falar sobre números, né? Mas que parte dos números e que parte da matemática nós vamos estar trabalhando hoje? Bem, para que a gente possa saber que parte legal da matemática vamos falar, eu quero que vocês acompanhem comigo no slide aí. Primeiramente, eu tenho uma situação aqui que me foi proposta. Vocês poderiam me ajudar a resolver essa situação, como a nossa colega está colocando aí para vocês. Eu tenho 40 bombons e preciso dividi-los em quantidades iguais, de modo que não sobre bombons. De quantos modos podemos fazer isso? Vocês sabem como fazer? Olha a situação que a nossa colega Mônica está enfrentando. Como que a gente pode fazer essa distribuição de modo a não sobrar nenhuma quantidade? Nós veremos essa situação no próximo slide. Mas afinal, quais são os divisores do 40? O que são divisores? Essas e outras perguntas nós vamos tentar responder na aula de hoje, que temos como tema divisores de um número natural. Boa aula a todos! Por definição, nós temos que os divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividir um número natural, resultarão em uma divisão exata, isto é, com resto igual a zero. Um exemplo bem clássico que eu trouxe para vocês é quando nos deparamos com a divisão de uma pizza. Por exemplo, uma pizza grande, cortada em 8 pedaços, pode ser distribuída igualmente para quantas pessoas? Vamos pensar com calma como fazer esta divisão. Acompanhem comigo. Quando observamos a imagem da pizza, observamos que ela pode ser distribuída para uma pessoa, e essa pessoa ficaria com 8 pedaços. Também pode ser distribuída para 2 pessoas, né? Cabendo para cada uma delas 4 pedaços. Também podemos dividir em 4 pessoas, e cada uma ganharia 2 pedaços. E também podemos dividir essa pizza para 8 pessoas, e cada uma teria 1 pedaço. Vejam que a pizza foi distribuída igualmente para 1, 2, 4 e 8 pessoas. Ok? Vamos continuar nossa viagem pela divisão, né, pelos divisores dos números naturais. Assim, podemos deduzir que o conjunto dos divisores do 8 são 1, 2, 4 e 8. Logo, essa situação pode ser descrita através dos conjuntos. Vejamos, que conjunto é esse? Nós temos o conjunto dos divisores do 8. Como que nós chegamos a essa escrita matemática? Bem, vamos pensar. Tínhamos uma pizza, a mesma foi dividida em 8 pedaços, e a quantidade de pessoas a qual esses pedaços foram distribuídos foram 1, 2, 4 e 8. Para sabermos se está correto essa distribuição ou essa quantidade de divisores, basta multiplicar os elementos desse conjunto do seguinte modo. Pega-se o primeiro elemento vezes o último elemento. O segundo elemento do conjunto vezes o penúltimo. E o terceiro elemento, se assim tiver esse conjunto, vezes o antepenúltimo elemento. Como, por exemplo, 1 vezes 8 e 2 vezes 4.
Nessas duas multiplicações, obtemos o mesmo valor, que é 8. Vejam que a aplicabilidade desta situação pode ser verificada como verdadeira. Acompanhe comigo a próxima situação. Olá, Mônica. Olha quem apareceu. A amiga da Mônica, Magali. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Para eu saber de divisores, preciso saber também de múltiplos? Vejamos o exemplo ao lado. 1 vezes 8, 8. E 2 vezes 4, 8. Vemos por esta situação que divisores e múltiplos estão interligados. E nós veremos mais esta situação nas próximas aulas. Vamos dar continuidade à nossa viagem. Sim, Magali, pois precisamos saber se os divisores de determinado número natural estão corretos. Vejam que é de fundamental importância sabermos as operações de multiplicação, bem como as operações de divisão, porque uma é o inverso da outra. Sendo assim, vejamos o exemplo que nos é apresentado. Na tabuada do número 8, temos 8 vezes 1, que vai ser igual a 8. Quando dividimos o resultado 8 por um desses fatores, ou 8 ou 1, obtemos uma divisão exata, como pode ser verificado. Por exemplo, acompanhe o meu raciocínio. 8 dividido para 1 seria igual a 8, e o 8 dividido por 8 igual a 1. Por essa situação, vemos que é de fundamental importância termos a ideia de multiplicação e de divisão, pois uma é a operação inversa da outra, e assim uma complementa a outra. Logo, pelos exemplos apresentados, temos que 8 vezes 1, 8, pois o 8 dividido para 1 é 8, ou 8 dividido por 8, que temos como resultado 1. O mesmo acontece com qualquer outro número natural. Por exemplo, 6 vezes 8, resultado 48. Dessa situação, temos que, se pegarmos o valor 48 e dividirmos por 6, o resultado será 8, que nos dá uma divisão exata, pois o resto é igual a 0. Se pegarmos novamente o 48 e dividirmos este por 6, o resultado será 8, que também é uma divisão exata. Retomando a ideia da multiplicação, se nós temos um número multiplicado por outro e este me dá um resultado, quando você tem este resultado e divide por um dos fatores, o resultado será o fator que sobra. Continuemos. Agora, uma situação problema. Vovó Maria tem R$40 e quer dividir esta quantia entre seus netos. Sabendo que ela tem 5 netos, quantos reais caberá a cada um? Ou cada um irá receber? E se vovó Maria dividir essa quantia com 4 netos, quanto cada um vai receber? Esta é a pergunta que nós fazemos. Vejam que a vovó Maria está com uma situação a ser resolvida. E agora eu convido vocês a ajudar a vovó Maria a resolver esta situação. Vejamos. Acompanhem comigo. A resolução apresentada seria essa, dentre outras situações. Se vovó Maria dividir a quantia de R$40 por 5 netos, teremos o 40 dividido por 5 e o resultado será 8. O que é que esse 8 significa? O 8 significa que cada neto da vovó Maria receberá R$8.
Se vovó Maria dividir a quantia de R$ 40 por 4 netos, teremos 40 dividido por 4 igual a 10. Logo, cada neto receberá R$ 10. Sua avó Maria conseguiu resolver as situações desse modo. Obrigado a você que ajudou a vovó Maria a sair desta situação. Mas nós temos uma outra indagação. Mas então, quais são os divisores naturais do 40? Algum de vocês pode nos ajudar a responder? Vejamos como resolver tal situação. Acompanhe comigo. É fácil, Magali. Basta dividir o 40 por números que deem resultados exatos. Lembra que a gente viu dos resultados exatos anteriormente? Fazendo a divisão de um número natural por outro número natural, como nós já sabemos, e o resultado ser igual a zero. Isso nos leva à distribuição ou à resolução de frações exatas. Vejam no exemplo os divisores do número 40. Representa-se o divisores pela letra D maiúscula, 40 entre parênteses, e geralmente essa representação é feita por conjunto representado ou apresentado por chaves. Nesse caso, os divisores do número 40 são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e o próprio 40. Quando se trata de divisores de um número natural, esse conjunto geralmente é um conjunto finito, começando pelo número 1 e terminando no número dado, nesse caso, o número 40. Vamos acompanhar outra situação. Nessa situação apresentada a vocês, nós vamos verificar se realmente essa divisão ela está correta. Como assim? Para verificarmos se esse conjunto está correto, devemos multiplicar os divisores entre si, de modo alternado. O primeiro divisor com o último divisor, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente. Vejamos. Divisores do 40, o conjunto que nos foi apresentado é o 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Quando multiplicamos alternadamente, como foi proposto, temos 1 vezes 40, que é igual a 40, 2 vezes 20, que é igual a 40, 4 vezes 10, 40 e 5 vezes 8, 40. Veja que nós sempre obtemos, quando multiplicamos os divisores de um determinado número de modo alterado, o valor do divisor desse número que foi dado, no caso, o 40. Assim, verificamos que, realmente, o conjunto dos divisores naturais do número 40 são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Vejamos agora outra situação que envolve os divisores de um número natural. Vejamos agora. De acordo com as situações propostas na nossa aula, vemos que precisamos fazer a retomada de conteúdo. E quais foram os pontos abordados até aqui? Vejamos. Divisores de números naturais são números que, quando dividem certa quantia, o resultado será exato, ou seja, resta igual a zero. Esse foi o primeiro ponto que abordamos na nossa aula de hoje. Segundo ponto, múltiplos e divisores são operações inversas. Terceiro ponto, multiplicamos os divisores alternadamente para verificarmos se realmente são aqueles os divisores de certo número natural, bem como para saber se está correta a composição do conjunto dos divisores naturais de certo número dado. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado do conteúdo apresentado, que vocês façam os estudos de vocês,
resolva os exercícios que vão estar dispostos para vocês na plataforma e nós nos vemos numa próxima aula.